Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Finalmente, chegamos ao capítulo de número 6. A partir do versículo de número 1. Mateus 6, 1. Todos acharam? Vamos ver. O texto diz assim: tenham cuidado de não criticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está em secreto. Então seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe o que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que vem em secreto. E seu Pai que vem em secreto o recompensará. Vamos orar? Senhor, essa tua palavra, nós nos colocamos aqui em tua presença nessa hora. Pedimos ao Senhor da tua graça, direção, favor sobre as nossas vidas, para que em nome de Jesus nós sejamos fortalecidos nessa hora, acrescidos da tua doce presença, levados a compreender a tua palavra, a tua santa vontade, por meio daquilo que o Senhor deseja ministrar a nós essa noite. Pai amado, nós oramos e repreendemos tudo que não presta e que não vem de Ti. Todo pensamento ruim, todo medo, toda apreensão, ansiedade, dor e toda preocupação com as coisas lá fora. Nós oramos, Senhor, repreendemos esse lugar das nossas vidas e das nossas mentes nessa hora. E pedimos ao Senhor que nessa noite, mais uma vez, apenas a Tua palavra e o Teu Santo Espírito tenham lugar para agir e reinar sobre nós. Amém e amém. Bom, meus irmãos, como eu disse, chegamos ao capítulo de número 6, eu acho que foram uns 10 sermões, talvez mais aí, no capítulo de número 5, e basicamente o que nós vimos nos últimos cultos, o capítulo de número 5, foi Jesus sendo apresentado como o verdadeiro intérprete da lei. Ele fez isso diante dos seus discípulos e se apresentou ali como aquele que tinha não apenas o conhecimento, mas aquele que detinha toda a instrução acerca da lei, uma instrução verdadeira, genuína, a instrução de Deus para cada um deles, para cada um de nós. Agora, Mateus passa a mostrar o ensino de Jesus sobre a verdadeira espiritualidade. Nós vamos ver aqui Jesus apresentando a verdadeira espiritualidade para nós. E aqui tem um ponto muito importante, porque são 3 aspectos aqui que nós veremos
que para os judeus eram muito importantes. Então, o tempo inteiro, Jesus está fazendo aqui, dentro do Sermão da Montanha, uma explicação mais profunda e uma releitura de aspectos que faziam parte da vida daquelas pessoas. E aqui não vai ser diferente. Jesus vai abordar isso e vai aprofundar aqui alguns aspectos. E certamente para nós aqui nessa noite vai ser de muito valor. Certamente a gente vai sair daqui com uma instrução muito valiosa dentro dos nossos corações. A primeira coisa a ser abordada está aí no versículo de número 1. Quando Jesus diz: tenham cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Aqui tem um aspecto introdutório, que vai dar caminho aí a todas as 3 colocações que Jesus irá fazer daqui por diante. Jesus vai falar aqui a respeito do perigo dessa, vamos chamar de ostentação espiritual. Jesus havia falado que são bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Nós vimos isso lá nas bem-aventuranças, está lá no versículo de número 10 do capítulo 5. Jesus também falou que a justiça dos seus discípulos precisa exceder em muito a dos escribas e dos fariseus, que são os exemplos ruins que Jesus está aqui pontuando o tempo inteiro. Então ele falou que seus discípulos precisam exceder esses homens em justiça. Está lá no capítulo 5, no versículo de número 20. Só que, embora tenhamos que exercer a justiça de Deus, Jesus vai agora alertar acerca do risco que temos de usar essa justiça para autopromoção, para uma espécie de reconhecimento próprio. De alguma forma, meus irmãos, é possível usar a justiça de Deus e as suas obras para buscar algo para nós. E é esse alerta que Jesus quer fazer daqui por diante. Se trata aqui de quando os homens usam a espiritualidade para ter reconhecimentos dos homens e serem recompensados por isso. Lá no capítulo 5, no versículo 16, você pode ler aí, Jesus havia falado: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Jesus deixou claro que nós devemos praticar atos de justiça, devemos praticar boas obras, e além disso, que esses atos de justiça e essas boas obras de alguma forma devem ser vistos pelos homens. Só que agora o que ele quer nos mostrar é que nós não devemos usar esses atos para uma espécie de propaganda pessoal. Fazer para que os homens vejam não quer dizer fazer para que os homens nos vejam. Fazer para que os homens vejam não quer dizer que nós é que devemos ser vistos. E essa é a grande questão. Não deve ser então o nosso objetivo sermos vistos pelo que fazemos. Os que então ostentam os gestos de justiça para ter aplausos dos homens não receberão, segundo as palavras de Jesus aqui no versículo 1, nenhuma recompensa. É o que ele diz. Quem faz isso não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Em algumas versões aí a expressão é: não terão galardão. Não terão recompensa do Senhor. Por quê? Porque fazem para serem vistos. E se fazem para ser vistos, já terão ali, Jesus vai mostrar melhor daqui a pouco, já terão ali as suas próprias recompensas. O Senhor, Ele não requer de nós apenas a ação certa, mas sobretudo Ele requer de nós as motivações certas. Essa talvez seja a grande diferença do cristianismo. Um Deus que não apenas quer que façamos, Ele quer encontrar um coração inclinado àquilo que é a vontade dEle. Ele quer encontrar um coração que faz
mas que faz com desejo genuíno, verdadeiro. E é isso que o Senhor quer de nós. O que nós veremos então aqui nos próximos versículos é uma espécie de paralelismo. Tem os alunos aí da teologia lá com a gente. Está aqui assombrando a gente, ó, paralelismo. Eles estão se tremendo lá nas aulas que o professor passou um trabalho. Paralelismo. Jesus vai fazer um paralelismo aqui. E é muito interessante, eu não sei se você já notou isso aqui. Jesus vai falar de 3 aspectos, e nesses 3 aspectos ele vai falar dos hipócritas. Quem são os hipócritas? Os gestos dos hipócritas, o objetivo desses hipócritas, e aí depois ele vai fazer a contraposição. Como os verdadeiros cristãos devem fazer, diferentemente desses hipócritas. E qual devem ser os gestos dos cristãos e assim os objetivos dos cristãos. Então, hipócritas, seus gestos e seus objetivos. Em paralelo, os cristãos verdadeiros, seus gestos e seus objetivos. E é isso que Jesus vai fazer aqui em 3 momentos aqui, de 3 formas, para deixar isso aqui bem claro para a gente, com 3 aspectos que são muito importantes aqui para os judeus, especialmente naquele tempo. O primeiro aspecto que Jesus vai mostrar está aí dos versículos 2 a 4. Jesus vai falar acerca do exercício da misericórdia aos necessitados. Essas 3 principais obrigações dos judeus, dar esmolas, orar e jejuar, fazem parte da vida deles, fazem parte do cotidiano, mas eram exercidas muitas vezes de uma forma equivocada. E o que nós veremos aqui é justamente que as coisas mais sagradas, meus irmãos, podem ser corrompidas por nós, por conta das nossas motivações egoístas. E Jesus então vai trazer aqui essas lições. A primeira é justamente a respeito desse exercício de misericórdia para com os necessitados, que aqui na minha versão é chamado de esmolas. O que primeiro aprendemos aqui é que a misericórdia é uma expressão legítima. Aí no versículo 2, portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas. Jesus não começa censurando. Não. É algo que faz parte da vida do judeu, faria parte da vida dos cristãos. E Jesus coloca isso aqui então como uma expressão legítima. A misericórdia com os necessitados, as esmolas para aqueles que precisam, são uma expressão legítima. Então nós não devemos nos sentir mal por ajudar aqueles que precisam. Essa misericórdia não apenas é uma expressão legítima, mas ela é uma prática esperada dos cristãos. E é por isso que Jesus diz, quando você der, ele não diz se você der. Ou seja, Jesus já fala aqui sobre algo que é esperado, que nós, discípulos de Jesus, venhamos a fazer. É algo legítimo e é algo que de fato é esperado, que venhamos a exercer misericórdia sobre a vida daqueles que necessitam. Porém, essa misericórdia esperada, legítima, não deve ser, meus irmãos, motivo para ostentação. Então, por isso ele diz, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas. Não deve ser motivo para anunciar. Pode ser visto em algum momento. Pessoas podem olhar e tomar isso como exemplo. Nós é que não podemos usar isso para uma autopromoção. Nós não podemos usar isso para nos considerar superiores. E aí a gente cai um tanto num dilema, né? No tempo que nós estamos, o tempo das redes sociais, da internet, das informações aí que são rapidamente compartilhadas. As igrejas, né? Nós também, enquanto igrejas, quando fazemos alguma ação, nós vamos lá, divulgamos isso na rede social e isso acaba sendo de conhecimento das pessoas.
A grande questão aqui está, mais uma vez, no coração. Como a gente trata isso? Então, se a gente, quanto igreja, vai lá e posta na rede social, com aquele sentimento, vai lá, posta aí, para as pessoas verem como nossa igreja é top, ó, para ver como a nossa igreja ajuda mesmo as pessoas, está sempre ajudando e somos melhores do que os outros, estamos completamente errados. Completamente errados. Se essa é a nossa intenção, ostentar isso, quer seja individualmente, quer seja coletivamente, nós estamos errados, amém? Não devemos usar isso para ostentar nenhum tipo de ajuda, nenhum tipo de esmola, nenhum tipo de socorro aos necessitados. Deve ser usado para chamar a atenção para nós. A atenção deve ser dada ao Senhor. Por quê? Primeiro, porque se fizermos para ostentação, a única recompensa que nós teremos será dos homens. Ainda no versículo 2, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto, diz o Senhor, que eles já receberam sua plena recompensa. Por que eles já receberam a sua plena recompensa, que Jesus está dizendo? Porque eles fizeram para serem honrados pelos outros. Então eles não esperavam algo da parte do Senhor, sequer fizeram pelo Senhor. Fizeram para serem recompensados com elogios, com reconhecimento da parte dos homens. A recompensa dos hipócritas é apenas receber aplausos dos homens. E por isso nós devemos evitar, fugir de todo tipo de auxílio àqueles que precisam, que seja para um reconhecimento próprio, para que as pessoas olhem para nós. Porque se fizermos isso, já recebemos a nossa recompensa. Se alguém bateu 3 palminhas para a gente, é 3 palminhas que a gente recebe e pronto. Nada mais. Infla ali o nosso ego e tá bom. A palavra aqui, que se refere à recompensa, o termo grego original, ele tem um sentido de pagamento completo. Jesus está querendo dizer assim, olha, se vocês fizerem para receber reconhecimento dos homens, vocês já receberam o completo pagamento. Vai sobrar nadinha, Jesus vai dar nada para vocês, se vocês fizerem porque querem ser reconhecidos pelos homens. Os homens podem até reconhecer vocês, o gesto de vocês, mas ficará por isso mesmo. Nada mais. Nada mais. Por isso temos que ter esse cuidado. Fazer, mas fazer da maneira correta, com as intenções corretas. A misericórdia, meus irmãos, precisa vir também, segundo o texto, de mãos dadas com a discrição. Olha o que diz o versículo 3. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita. Essa expressão de Jesus aqui, ela é uma expressão simbólica, tá? Não é para você dar oferta assim e a mão esconder atrás da outra aqui. É simbólico. O que Jesus está querendo dizer assim é que tem que haver discrição. Tem que ser discreto naquilo que faz. Então é necessário esse cuidado. Quando, um exemplo, tá? Quando nós, enquanto igreja, né? Eu sempre falo, a gente sempre tem as cestas básicas aí para auxiliar as pessoas que precisam. O negócio tá tenso. Mas aqui tá tudo bem, viu, gente? Aqui é um pedaço do céu, glória a Deus. Deixar a polícia trabalhar lá fora. Quando nós auxiliamos as pessoas, vocês são marocas, tudo se atiçaram aí. Olha pra cá, olha pra cá. Deixa a polícia trabalhar lá fora. Tá engraçado aqui o cenário. Aí eu vou tentar seguir. Quando a gente vai lá e abençoa a vida de alguém, uma das coisas que o pessoal sempre faz, a liderança, o diaconato, é tentar ao máximo ser discreto. Então, quando a gente pode entregar na casa, a gente entrega na casa. Quando é para entregar aqui, a gente espera acabar o culto, passa um pouquinho. Às vezes é porque a pessoa já tem que ir realmente, aí
precisa passar, mas assim, a gente tenta ser ao máximo discreto. Quando há alguma necessidade, auxílio financeiro, algum auxílio material que a igreja passa a intervir, no máximo, geralmente a diretoria da igreja, que é quem trata dos assuntos financeiros, é quem tem conhecimento, porque de alguma forma fomos eleitos para isso, né? Estamos lá selecionados como diretoria até o ano que vem para isso. Então a igreja nos deu essa prerrogativa de usar os recursos para abençoar aqueles que passam necessidade. Então a gente vai lá, decide realmente o que precisa ser feito e levamos as contribuições. Inclusive, fiquem tranquilos, porque às vezes a gente percebe que quando eu falo assim, olha, eu preciso ter conhecimento do que está acontecendo, porque eu vou levar o assunto para a diretoria, porque a gente tem que decidir lá em conjunto, lá no colegiado, para poder liberar esse auxílio financeiro. Algumas pessoas retroagem nesse momento, porque pensam assim, não, se eu disser, toda a igreja vai saber. Não, gente, é a gente com diretoria, e a gente tem essa responsabilidade, a gente precisa saber, mas é algo que, em geral, vai ficar ali, para que a gente possa ter esse cuidado, porque a gente não precisa chegar aqui e dizer assim, olha, tá vendo aí, ó, o policial passou ali, estava tendo uma necessidade, e aí, olha, estamos entregando aqui 10 cestas básicas para o policial. Não tem necessidade. A gente, quando é algo conjunto, como por exemplo, ano passado a gente fez ação social, entregamos algumas cestas, a gente comenta, mas mais a título da igreja saber em que nós estamos colaborando, em que vocês estão contribuindo, para onde estão indo os dízimos e ofertas, mas não para buscar mérito para nós. Você entende isso? Então a gente tem que ter esse cuidado, quer seja individualmente, quer seja coletivamente, nós não podemos buscar glória para nós, é necessário haver discrição. E quando, meus irmãos, nós recebemos a misericórdia com as motivações certas, ou quando exercemos, na verdade, a misericórdia com as motivações certas, nós recebemos a recompensa de Deus. É o que Jesus diz no versículo 4. De forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Quando nós fazemos de uma forma discreta, fazemos porque entendemos que é o nosso papel, e fazemos com as motivações corretas, a recompensa, ela vem da parte de Deus. Nesse aspecto, posso falar em termos coletivos de igreja, digo a vocês que a gente consegue perceber isso, como isso aqui na prática é real, como Deus cuida de nós. Então vale a pena, faça, se esforce para cuidar, ajudar aqueles que necessitam. Com os nossos bens, nós honramos e servimos a Deus também. Com os nossos bens, nós abençoamos aqueles que precisam, muitas vezes naquele momento mais do que nós, ou tão quanto nós. Nós vimos na série de 2 Coríntios, Paulo mostrando que haviam igrejas que tinham muita necessidade, mas ainda assim tiravam uma ajuda para aqueles que necessitavam também. Se podemos, nós não podemos, meus irmãos, reter. Não podemos pensar apenas em nós, não podemos viver como quem só está contando com o futuro, então acumulamos, não. Nós estamos preparados para ajudar aqueles que precisam. Amém? Esse é o primeiro aspecto que Jesus apresenta. O segundo, ele vai tratar acerca da vida de oração. E também vai trazer o aspecto da oração em segredo. Por que é tão importante essa questão do segredo, do secreto aqui, tanto na contribuição, quanto nas orações, quanto no jejum? Depois do jejum que nós vamos falar. Porque os fariseus justamente gostavam de ser vistos. Eles gostavam de aparentar, eles gostavam de ser reconhecidos como tal. Então Jesus vem quebrar essa questão. Porque quando os líderes se manifestam de tal maneira que querem demonstrar que aquilo é a verdade segundo os padrões de Deus, as outras pessoas que estão debaixo desse ensino, debaixo dessa liderança, tendem a repetir isso. E era justamente o que acontecia.
As pessoas buscavam essa demonstração pública porque escribas e fariseus demonstravam isso publicamente, de maneira equivocada. Mas eles acabavam transmitindo esse ensino. Jesus está corrigindo esse ensino, por isso ele dá essa ênfase. Perceba que agora Jesus vai trabalhar numa linha exatamente igual àquilo que ele fez agora há pouco, quando falou das esmolas. Ele diz no versículo 5: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Agora há pouco ele falou dos hipócritas, agora está falando também dos hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas. Agora há pouco ele falou dos atos dos hipócritas e agora ele vai falar dos atos dos hipócritas novamente. Os hipócritas acerca das esmolas faziam isso em público, nas ruas e nas sinagogas, tocando trombetas. Os hipócritas agora, em relação à oração, gostam de ficar orando de pé nas sinagogas e nas esquinas. Ou seja, eles procuravam os locais de mais movimento para que pudessem ser vistos e reconhecidos. É o que Jesus aqui deixa bem claro, a fim de serem vistos pelos outros. Então a intenção deles é muito clara. Eles querem ser vistos assim e eles querem ser reconhecidos assim. Jesus então aqui nos traz mais algumas lições agora acerca da oração. A primeira é que o cristão é alguém que ora. Então ele diz: e vocês quando orarem. Então não tem cristianismo sem oração. Amém? Não tem cristianismo sem oração. Pastor, eu não tenho orado. Corrija o seu cristianismo. Corrija a sua vida com Deus. Ore, é necessário orar. É necessário se empenhar por orar. É necessário se dedicar à oração. Você pode fazer muitas coisas bem feitas. O seu ministério, exercer muito bem, ser alguém que domina a técnica, que tem oratória, que tem o desempenho, mas você precisa orar. Pastor, mas eu não faço nada assim, não exerço nenhum cargo. Você precisa orar. Todo cristão, de qualquer maneira, precisa ser alguém que ora. Por isso Jesus diz aqui, quando vocês orarem. O cristão também não ora para chamar a atenção para si. É o que Jesus está falando aqui. Os hipócritas é que gostam disso. Nós não oramos para chamar a atenção para nós mesmos. Não oramos para sermos vistos pelos outros. Isso aqui, por exemplo, meus irmãos, quebra a ideia que quer seja o culto coletivo, quer seja os nossos momentos devocionais particulares, precisam de estardalhaço. Sermos vistos como pessoas de unção, de oração, cheias do Espírito. Nós não precisamos disso. Há um equilíbrio, algo razoável. Vamos orar em público? Vamos orar o suficiente para que as pessoas que estão conosco, participando daquele momento de oração, orem também. Mas nada que seja exagerado. Os cultos nas igrejas, os momentos de oração, seja para aquelas pessoas que estão ali. A gente precisa estar aqui orando e o pessoal está lá na outra rua, está sabendo que a gente é gente cheia do Espírito, porque a gente está orando aqui, fazendo barulho. Na minha casa, na sua casa, não tem necessidade do nosso vizinho saber que nós somos pessoas espirituais, porque estamos ali orando, né? Correndo igual Matrix nas paredes, assim, cheio da empolgação. Eu sei, tem momentos que nós estamos mais emocionados, né? Estamos ali, de fato, cheios da presença de Deus, amamos o nosso Senhor, é muito bom expressar esse amor pelo Senhor, porém, o cuidado aqui é com a hipocrisia, de nós tentarmos sermos reconhecidos por isso. A expressão de Jesus aqui é muito clara, ele é muito claro sobre isso. Aqueles homens faziam isso alto nas sinagogas e nas ruas.
nas sinagogas e nas ruas. O que é o equivalente da sinagoga? É o ambiente da igreja hoje, do culto público. Então vamos orar juntos. Não precisa ser algo triste, né? A gente está orando, parece que está assim, eu queria estar aqui. Não. Mas não precisa ser alvoroço. Não pode parecer que é espiritual só porque está, né, com gritaria. Não temos necessidade. Também na nossa casa. Ou o equivalente aqui, né, na rua. Hoje esse aqui da rua parece assim que Jesus não tem nem dificuldade com a gente, porque hoje em dia a crente não ora mais na rua. A gente tem vergonha às vezes, que não deveria ter, mas não se vê mais crente orando na rua. Mas em casa, tem gente que às vezes é exagerado. Você já morou perto de alguém assim, né? Tem gente que... Oh, Senhor! Que é isso, irmã? O que foi? É a panela de pressão? O que está acontecendo? Aí fica aquela gritaria, aquele alvoroço, estardalhaço. A gente não precisa disso. Morava no apartamento ali no João Paulo. Lembra, João? Tinha uma casa assim do fundo. Gente, quando os irmãos se juntavam ali para orar. E aí tem aquela questão. Para aquele que não é crente, aquilo não parece espiritual. Muitas vezes, meus irmãos, vai ser mais motivo de chacota do que aparentar algo de fato espiritual. E é exatamente o que Jesus está falando. Parece muito mais para a gente ser visto pelos outros, e especialmente pelos nossos, sermos reconhecidos como pessoas espirituais, do que algo que vai tocar o coração do não crente. Para o não crente, Paulo vai dizer, quando ele fala, por exemplo, sobre falar em línguas, ele vai falar que para o não crente, aquilo muito mais o assusta quando ele chega no ambiente do culto, e tem várias pessoas ali falando em outras línguas, e ele não consegue discernir o que está acontecendo. Então Paulo estabelece lá na primeira carta aos Coríntios uma ordem no culto, porque para o não crente isso é muito mais motivo de espanto do que necessariamente uma forma de reconhecer que nós somos pessoas espirituais. Então, o ensino de Jesus aqui casa exatamente com o ensino de Paulo posteriormente. Isso é muito importante. O cristão também, ele não é um ator se apresentando. Ele é um pecador quebrantado, que está longe dos holofotes. O ator é aquele que vai para frente do palco se apresentar. O cristão é aquele que se recolhe, que nem precisa ser visto pelos outros, para ele se colocar ali quebrantado diante de Deus. A expressão hipócrita vem do grego. A hipocrisia era a expressão artística do ator. Sabe aquela imagem do teatro, da máscara? Sempre tem alguém, teatro, tem uma máscarazinha lá, ou às vezes duas máscaras. Esses eram os hipócritas, que colocavam a máscara para encenar um papel de alguém, de uma vida que não era a vida deles. Esses são os hipócritas. Eles colocam uma máscara para encenar uma coisa que não são. Então muitas vezes a gente vai pegar aquela pessoa que ora altíssimo, mas a vida real toda desalinhada. Ou faz muitas coisas erradas. Não é um padrão, 100%, mas muitas vezes isso vai acontecer. E Jesus está condenando essa hipocrisia. Ele não quer que nós sejamos atores de uma vida espiritual. Aparentar uma coisa que nós não somos. É por isso, meus irmãos, que você não deve ter vergonha de orar. Você vai orar conforme você sabe orar, conforme você ora com Deus. E aí a gente vai orar coletivamente, contar com a sua oração no final de um culto, no momento para orar por alguém, por um projeto, no começo de uma aula, no final da escola bíblica. A Débora está tocando terror aí no pessoal, porque tem que orar no final da escola bíblica. Ela vai e aponta, o pessoal já fica se tremendo.
Não tem que ficar se tremendo, tem que orar e vai ser conforme você ora. Ou será que o problema é que a gente não ora? Porque talvez seja esse o problema. A gente não ora em casa, aí para orar na frente da igreja tem que meter a máscara. Ó Senhor Deus amado, Pai soberano. Precisa disso não, é do jeito que você ora. Do jeito que você ora a Deus. Eu sei que às vezes tem pessoas que no seu ato de intimidade com o Senhor, em determinadas expressões que no culto público elas podem ser modificadas. Mas apenas isso. Não ter receio. A gente não precisa vir para cá ser uma coisa diferente. E se temos o hábito de orar, assim nós nos apresentamos diante do Senhor. Amém? Aqui tem um outro aspecto interessante. Quando Jesus fala aqui do quarto, versículo 6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. Mais uma vez ele vai falar da questão da recompensa. Os hipócritas já receberam a sua recompensa, que é serem reconhecidos. 3 palminhas para eles e pronto, já receberam o que precisa. Mas Jesus diz que vai receber recompensa da parte do pai, que os vê em secreto, aquele que vai para o quarto. Aqui a expressão quarto, ela se refere a algo, é como se fosse uma despensa, um lugar só para guardar os mantimentos da casa, um lugar de pouco acesso. Essa que é a ideia original do texto, que Jesus estava querendo expressar. Era um lugar que geralmente os judeus tinham na casa e guardavam as coisas lá, sem janelas, só com uma portinha para entrar e colocar as coisas lá dentro e tirar as coisas de lá também quando era necessário. Então se guardava os alimentos lá. Então não tinha sequer janelas. Por isso que Jesus diz aqui, não tem muito trabalho, é entrar e fechar a porta. Você nunca tinha pensado nisso, né? Pode fechar a porta e deixar a janela aberta, para o povo passar na rua e me ver. Não, aqui quando Jesus falou só fecha a porta, é porque só tem a porta. Não tem janela. Então você vai para lá, se guarda naquele lugar e vai orar. O que Jesus está falando mais uma vez aqui é a respeito dessa descrição, que nós não devemos buscar ser vistos. Tem um aspecto aqui onde abriria-se que não quebraria o ensino de Jesus, mas se abriria uma possibilidade que é pais e seus filhos. Os filhos devem nos ver orar em casa. Ainda que tenhamos o nosso tempo secreto, guardadinhos ali, mas é importante que eles nos vejam orar, saibam que nós oramos, para que eles possam também aprender pelo nosso exemplo. Então, ou nos pegue orando, ou estejamos orando conjuntamente, no momento de um culto doméstico, no momento de sentar para almoçar, enfim, todos os momentos. Mas Jesus está falando justamente sobre essa descrição de pessoas que não querem buscar ser reconhecidos pelos outros. Então a ideia aqui é a mesma. O cristão, ele não imita os pagãos, sequer, versículos 7 e 8, nas suas vãs repetições. Ele diz, e quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Charles Spurgeon diz que as orações cristãs são medidas pela sua sinceridade, não pela sua duração. O que o Senhor procura em nós, meus irmãos, são corações sinceros. Não é eu vou ficar estendendo a minha oração aqui para Deus perceber aqui que hoje eu orei 20 minutos. A sinceridade nesses 20 minutos, a verdade nesses 20 minutos, você realmente falou o que precisava ser falado? Gosto quando eu estou orando com a Alice, que aí eu falo só uns 2 nomes primeiro. Deus abençoa a mamãe, o papai, o João, a Sofia. Aí ela vai emendando os outros. Aí vai um monte de vocês aqui. Olha, gente, é engraçado. Os 2 preferidos dela é Arthur e Isabela. Arthur, Isabela, tio Alexandre, ela fala, Vanessa. A gente já fala um monte. Hop.
Ela vai me dando. E se ela quer, eu vou com ela. Desde que haja sinceridade, eu sei que ela é uma criança, né? Mas é para aprender isso, que não tem assim, tem que parar agora. Pode ir. Mas se não tem mais o que orar, vamos dizer assim, a gente não precisa ficar aqui enfeitando palavras para prolongar. Então esse cuidado que tem que ter. Jesus fala então aqui que os pagãos faziam as vãs repetições. Vãs repetições aqui no texto, a ideia são palavras vazias. O popular brasileiro aí, blá blá blá. Essa que é a ideia aqui, Jesus falou. Não vamos ficar orando aí com blá blá blá. Não vão orar aí falando palavras vazias, coisas que não estão nos seus corações. Isso é muito importante. Não ore por aquilo que não está no seu coração. Ore por aquilo que está lá. Se tem que ter arrependimento, que se arrependa. Se tem que ter busca do Senhor por força, busque essa força. Mas não fique orando por aquilo que não está no seu coração. Não fique orando com palavras vazias. Ore ao Senhor com verdade. Tendo feito isso, ou falado sobre isso, Jesus então passou a tratar da oração que agrada a Deus. Aqui Jesus, nos próximos versículos, vai ensinar os seus discípulos a orar. E claramente, meus irmãos, até porque o contexto que nós estamos acabando de tratar nos versículos anteriores, claramente essa não é uma oração para ser somente repetida, como fazem os pagãos, menino. Pagãos. Ficar repetindo essa oração aqui. Você já ia falar aí do povo de outra igreja. São os pagãos, Jesus falou aqui que os pagãos que ficam usando vãs repetições. Não é para a gente fazer como fazem os pagãos, que ficam ali e vão pegar essa oração de Jesus aqui e ficar repetindo sem que aquilo esteja no seu coração. Você já viram o pessoal do futebol orando? Pai nosso que está no céu, seja vosso nome. Cauã sorriu ali, que ele sabe lá que o vídeo joga lá no campo lá. Vamos todos por um. Aí solta os palavrão. Aí vai pro campo, ou seja, tem nada ali no coração deles. Mas eles vão lá e fazem a oração. Valeu de nada. Valeu de nada. Então, Jesus não está ensinando aqui uma oração só para ser repetida. O que ele quer nos ensinar aqui princípios acerca de quem Deus é e de quem nós somos. Essa oração tem 4 partes. A primeira parte aqui está no versículo 9. É o fundamento dessa oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Viu como é automático? Vocês já começaram a repetir. Escutei uns 3 aí já repetindo. É automático, a gente foi ensinado a isso. Eu estudei colégio católico, era diretão. Ia para a capela e botava a gente para Pai nosso que estás no céu. A primeira coisa que Jesus quer ensinar para a gente aqui, com esse fundamento, é nós devemos dirigir a Deus, nos dirigir a Deus como Pai. E não apenas como Pai, como nosso Pai, como Pai nosso. Ou seja, Ele não é um ser que está distante. Deus está próximo de nós como um Pai, como um bom Pai. Um bom pai, e quem teve um bom pai presente na sua vida, sabe, ele está ali presente, ele se mostra disponível. Quando a gente precisa recorrer por um cuidado, ele está lá, dá as broncas na gente, mas quando a gente precisa é para lá que a gente corre, e a gente encontra abraço, refúgio, auxílio, não é verdade? E assim que Jesus se mostra aqui, ou nos mostra aqui, como Deus é, um bom pai. Então nós temos que nos referir a Ele como Pai, como nosso Pai. Tem uma citação aqui que eu achei, de um teólogo alemão chamado Joaquim Jeremias. Ele disse algo assim: em nenhum momento da história judaica, e em nenhuma literatura judaica, até o 10º século na Itália,
é possível encontrar um judeu qualquer dirigindo-se a Deus como Pai. As notáveis exceções são as orações de Jesus no Novo Testamento. Ou seja, os judeus não se referiam a Deus como Pai. Jesus vem, então, quebra esse paradigma. Aí ele continua aqui dizendo, o que eu quero dizer com isso é que nós usamos a declaração inicial dessa oração de forma tão rotineira que perdemos totalmente de vista o seu significado fundamental. Na estrutura bíblica, Deus tem um filho e o filho dele é o filho unigênito. Portanto, a única pessoa em toda a história que tem o direito de chamar Deus de Pai é Jesus. Não obstante, Jesus, ao ensinar os seus discípulos a orar, os instrui a se dirigirem a Deus como Pai nosso. Nós só podemos chamar Deus de Pai porque Ele nos adotou. Amém, meus irmãos? Ele abriu seus braços para nos receber. Jesus deu a sua vida por nós e se fez irmão nosso, abrindo as portas da sua casa, da sua vida, para nós sermos recebidos como filhos de Deus e podermos chamar Pai Nosso. Gente, isso aqui é um negócio assim muito louco, porque imagine você ser o único filho e ter todos os direitos, tudo que há de bom que o teu pai possa te dar, e de repente ele te chamar para cumprir a missão de trazer outras pessoas para casa, que serão tidas como seus irmãos adotivos, que terão direitos iguais aos seus, por conta daquilo que você vai fazer. Então o que esse teólogo aqui está falando é que a gente fala isso quase que com um desdém, sem ter a real noção do que Jesus fez por nós. O Pai nos adotou por meio da vida do Filho unigênito e fez dele o unigênito, agora o primogênito, para que nós pudéssemos ser feitos filhos também, por causa única e exclusivamente do sacrifício dele. E louvado seja o nosso Senhor por isso. Que isso tome os nossos corações. Nós devemos então nos dirigir a Deus como nosso Pai, e nosso Pai que está nos céus. O fato de termos intimidade com Deus não anula aqui a sua insondável grandeza. Ele é nosso Pai, Paizinho, como alguns gostam de chamar, mas nós não podemos esquecer, Ele é o Pai nosso que está nos céus. Ele tem uma grandeza respeitável. Ele não é um Pai que nós desdenhamos. Ele é um Pai respeitado, amado, que nós honramos. Ele está no seu lugar de honra. E nós sabemos reconhecer isso. Ele é o Pai nosso que está nos céus. A segunda parte aqui, Jesus vai falar acerca das petições em relação a Deus. Está aí na continuidade do versículo 9 e o versículo 10. Porque antes de nós pleitearmos acerca das nossas necessidades, nós devemos nos voltar a Deus, a fim de admirá-lo, adorá-lo, exaltá-lo. Então a primeira coisa aí, nós precisamos pedir as nossas petições, pedir pelo nome de Deus. Santificado seja o teu nome. Ou seja, devemos orar para que o nome de Deus seja santificado, para que ele seja reverenciado, adorado, honrado, temido. Senhor, santificado seja o teu nome. É isso que significa. Senhor, que o teu nome seja temido por essas pessoas, que tu sejas glorificado, que tu seja reconhecido por esse bairro, por essa cidade, por esse estado, por esse país, por esse planeta.
Que joelhos se dobrem em Tua presença, Senhor. Que as pessoas reconheçam a Tua grandeza, Pai. Santificado seja o Teu nome. Depois nós precisamos pedir pelo reino de Deus. Está aí no versículo 10. Venha o Teu reino. Nós devemos orar para que o reino de Deus venha sobre nós. Nós vimos muito isso lá no acampamento, né? O reino de Deus é o seu governo sobre os nossos corações. Então, Senhor, sejas reconhecido, santificado e venha sobre nós o Teu reino. Que o Teu reino venha sobre nós, que o Teu governo venha sobre nós. E já abro um parêntese aqui. Tudo que é colocado na oração é nosso, somos nós, é para nós. Porque nós não temos um Deus particular. E nós não queremos, quer seja a glória, quer seja as bênçãos de Deus apenas para nós, amém? Nós queremos para todos, que todos sejam alcançados. Que a igreja seja alcançada, mas que os gentios também sejam alcançados. Então precisamos pedir pelo nome de Deus, pelo reino de Deus e também pela vontade de Deus. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Senhor, que a Tua vontade seja feita, não a minha, não a nossa, não o nosso desejo com os nossos corações corrompidos, pecaminosos, não o desejo dos homens desse mundo, desses que lideram, desses que estão aí em um país corrompido, em um planeta corrompido. Senhor, seja feita a Tua vontade, assim na terra, como com certeza é nos céus. Nos céus o Senhor domina, mas domine o Senhor sobre esse lugar. Domine o Senhor sobre as nossas vidas, seja feita a Tua vontade. Tendo apresentado as petições que devemos fazer em relação a Deus, Jesus falou que nós podemos então fazer petições em relação a nós. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele divide isso aqui em presente, passado e futuro. Eu achei muito interessante, eu nunca tinha visto isso. Ele fala que sobre o presente, nós precisamos pedir o suprimento das nossas necessidades. Está aí no versículo de número 11. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Então, para hoje, o que nós temos que pedir é o suprimento diário. Nós não pedimos luxo, nós pedimos pão. Nós não pedimos exageradamente, nós pedimos o necessário para o nosso suprimento, nós pedimos pão. Pão aqui refere-se a todas as nossas necessidades físicas e materiais, mas só aquilo que a gente precisa mesmo. Só aquilo que é necessário para o nosso cuidado diário. Só o maná, para que nós possamos nos voltar para Deus amanhã novamente. Para que a gente não fique com os corações cheios de soberba, porque os nossos celeiros já estão cheios e temos muitas coisas guardadas para muitos anos. Não, Senhor, dá-nos o pão de cada dia, para nós é o suficiente. Às vezes a gente fica muito inquieto porque a gente não tem para muito tempo. Não devemos, meus irmãos. Faça esforço, trabalhe, guarde, tenha suas economias com um coração limpo, livre de corrupção, mas fique plenamente satisfeito pelo fato do Senhor conceder o que você precisa todos os dias. Senhor, eu tenho uma casa própria quitada, glória a Deus, louvado seja o Senhor, porque Ele nos dá o pão de cada dia. E o pão de cada dia pode ser o fato de que a tua casa está de pé todos os dias. Tem gente que tem a casa própria, mas que num tempo desse como chuva, desce no barranco. A gente não pode ficar com o coração soberbo porque eu tenho a casa própria. Se eu tenho uma casa financiada, está lá, na caixa, 30 anos, com a corda no pescoço, não posso nem atrasar 3 meses. Mas, Senhor, obrigado, porque o Senhor nos dá o pão de cada dia. Todo mês eu tenho conseguido pagar. Tem gente que não consegue. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá o pão de cada dia.
Pastor, eu estou morando de aluguel. E se o Senhor quiser abençoar você de tal forma que você passe a vida inteira de aluguel, mas nunca seja despejado, porque você consegue pagar a conta todo mês? Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá o pão de cada dia. Nunca faltou o trabalho para eu ter o dinheiro e pagar o aluguel. Então, meus irmãos, ter o pão de cada dia é esse suprimento diário das nossas necessidades. Que os nossos corações estejam satisfeitos e que possamos pedir a Deus isso. Pastor, eu não posso pedir não para ter uma casa própria, não? Pode, ore. Senhor, se eu puder me dar uma casa própria, se a gente conseguir trabalhar aqui em casa e comprar a nossa casa própria, vai ser maravilhoso. Está livre de dívida, ótimo. Mas não apresente a Deus um coração ingrato com o que você já tem. Senhor, mas o meu coração é grato, porque o Senhor tem me mantido aqui. Meu desejo é esse, mas se a sua vontade for que eu permaneça dessa maneira, Senhor, eu vou entender plenamente a tua vontade. Dá-nos, Senhor, o pão de cada dia. E fiquemos com isso satisfeitos. Em relação ao passado, devemos pedir ao Senhor pelo perdão das nossas dívidas. E as dívidas aqui se referem aos nossos pecados em especial. Devemos ao Senhor por conta dos nossos pecados. Versículo 12. Perdoa as nossas dívidas. E aí ele diz, assim como perdoamos os nossos devedores. Lá no versículo 14 ele vai estender a única questão que Jesus estende aí depois do amém. Quando ele diz, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Então, em relação ao nosso passado, devemos sempre estar pedindo ao Senhor, Senhor, perdão pelos nossos pecados. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, porque eu sei que isso está diretamente atrelado também a como eu tenho tratado o meu irmão. Então eu também tenho que orar, Espírito Santo de Deus me ajuda para que eu possa perdoar aqueles que me devem, perdoar aqueles que me ofenderam, perdoar aqueles que me atingiram. Como nós vimos nos últimos cultos, se alguém me atingiu uma face, que eu possa dar a outra. Que alguém pediu que eu caminhasse uma milha, que eu possa ir com ele 2, Senhor, mas que eu possa perdoar, Senhor, que eu não fique carregando a mágoa, que eu não fique carregando aquilo que estava lá no passado, mas que eu possa seguir, prosseguir. Nós devemos orar por isso e pedir perdão ao Senhor. E em relação ao futuro, nós devemos pedir também, mas pedir livramento da tentação. No versículo 13, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Nós devemos sempre pedir, porque, meus irmãos, aquele que está de pé, tome cuidado para que não caia. Porque ainda que saibamos que talvez a tentação em si possa não ser o pecado, mas é dos nossos corações corrompidos, tentados, que nascem os nossos pecados. Então, Senhor, livra-nos da tentação. Nos ajuda, Senhor, para que nós não venhamos ser tentados. Não é, Senhor, mas eu não tenho pecado, eu tenho conseguido escapar, então, Senhor, nem preciso orar sobre isso. Não, Senhor, me livra da tentação. Porque hoje eu escapei, hoje eu venci. Hoje você fugiu, como José, né, da mulher do seu chefe. Mas amanhã pode ser que a gente não consiga fugir. Então, Senhor, nos livra das tentações. Nos livra, Senhor, para que nós possamos guardar o nosso coração. Para que o nosso coração esteja guardado em Ti, nós devemos pedir livramento. E por fim, meus irmãos, o último aspecto da oração que Jesus ensinou é justamente o propósito dessa oração. Nós precisamos reconhecer essas 3 verdades aí, tão simples, mas tão claras. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. O reino é do Senhor, o poder é do Senhor e a glória é do Senhor. Nós não podemos terminar as nossas orações sem reconhecer esse poderio de Deus, esse reinado de Deus e a glória de Deus. Isso precisa estar guardado nos nossos corações. Então isso faz parte das nossas orações.
E aí, meus irmãos, então, o último aspecto trabalhado com Jesus dentro desse paralelismo aí que eu falei para vocês é a prática do jejum. Jesus está nos ensinando aqui que nós conseguimos honrar e servir a Ele por meio dos nossos bens, nas ofertas, nas esmolas, por meio da nossa alma, na nossa oração e também por meio do nosso corpo agora, por meio do jejum. Então ele vai falar da prática do jejum. Alguns aspectos aqui bem mais simples. Primeiro, o cristão, ele não despreza a disciplina do jejum. Versículo 16, quando jejuarem. Ou seja, Jesus reconheceu o jejum como algo legítimo, que faz parte da vida do cristão. Atente a isso, meus irmãos, essa vida da gente muito bagunçada, muito cheia de correria, talvez roube muito de nós e sirva muito de desculpa para a gente não exercer o jejum. Por isso nós precisamos ser muito mais intencionais. Assim como você tem um dia marcado para ir para o trabalho, você tem um dia marcado para ir para a academia, você tem um dia marcado para fazer tais coisas da sua vida, marque os dias do jejum. Marque, senão você não faz. Não faz. Pense que não, você está lá com a banana já de manhã. Tá a melancia. Pão, então. Pense que não, você já está lá na padaria levando pão para casa. Então marque os dias. Coloque isso então como uma prática na sua vida. Comece gradativamente. Faça isso então como algo que você está buscando ter uma disciplina. Mas é necessário, meus irmãos. Jesus reconhece aqui essa necessidade e reconhece isso como uma prática, uma disciplina na vida daqueles que o seguem. Qual era o problema dos fariseus? A ponto de Jesus falar que não mostra uma aparência triste como os hipócritas. Ele fala, eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Então o erro dos fariseus era que eles jejuavam de tal forma que eles queriam aparecer. E os teólogos apontam que havia apenas um jejum obrigatório exigido do povo, que era exatamente no dia da expiação. Os judeus eram obrigados a ter esse jejum. O que os fariseus faziam? Eles jejuavam 2 vezes por semana e eles alardeavam isso. Eles andavam com a cara triste na rua, a boca fedendo. Sim, com certeza. Eles não tinham Colgate. Eles andavam com a cara triste na rua. Jesus falou aqui, ó, eles mudam a aparência do rosto. Se duvidar, muitos comiam em casa e saíam para a rua para ficar com a cara assim, ó. Que foi, meu irmão? Ai, muitos dias de jejum, de oração por vocês no monte. Se lembra vocês de alguma coisa? Tem umas igrejas aí que fazem isso até hoje, né? O pastor vai para a TV e diz assim, estou aqui no monte, 20 dias em jejum e oração por vocês, meus irmãos, para você levar o nome aí do seu marido. Não vou fazer o resto, senão o pessoal passa ali fora e acha que a gente mudou a linha teológica. Aí quer demonstrar, não precisa disso não. Precisa disso não. Depois que eu passei a morar aqui no bairro, né? Aí eu saio para comprar pão, uma coisa de manhã, eu sempre encontro alguém conhecido. Aí, mais do que nunca, eu tenho que lavar o rosto, escovar o dente, arrumar um pouquinho assim, sair melhorzinho, porque vai encontrar os irmãos de manhã. É incrível. Incrível. Sempre dá uma encontradinha com alguém. Então, tem que ser no mínimo assim. Dentro de casa também. Se vai ao trabalho e está jejuando naquele dia, né? Tem gente que vai ao trabalho e faz o jejum mesmo assim. O ideal, gente, é ter aquele dia separado, porque o jejum ele precisa vir aliado de uma prática devocional, pelo menos. Agora, se você acha que dá para fazer, que lá no trabalho você vai conseguir dar uma escapadinha aí no banheiro, orar lá, trancado, um pouquinho pelo menos, ok, mas não é para andar com um semblante abatido. Então Jesus está criticando gente que quer demonstrar isso.
Tá aí é uma coisa que as pessoas não precisariam saber de nós. Mas Deus sabe. Deus sabe. Outra coisa sobre o jejum, que deixa claro aqui o texto, que não é errado jejuar se nós fizermos isso da forma certa, com as motivações certas. Então, o que sempre o Senhor vai estar querendo aqui, meus irmãos, é motivação. E motivação do jejum é se aproximar de Deus. É negação da nossa vontade, do nosso querer, para a gente se aproximar de Deus. A gente não jejua por um evento, a gente jejua para se aproximar de Deus. E quando a gente está nesse momento, buscando estar mais próximo de Deus, negando as nossas vontades, aí nós oramos. O padrão da oração de Jesus, glorificando a Ele, louvando o nome dEle, pedindo que o reino dEle venha sobre nós. Aí oramos pela nossa casa, pela nossa família, pela igreja, pelo evento também. Mas nós não jejuamos para o evento. Nós não jejuamos para um propósito específico apenas. Nós jejuamos porque queremos nos aproximar de Deus. Essa é a motivação correta. Qualquer coisa longe disso está errado. O cristão também, ele entende que o jejum não é para se autopromover, assim como a esmola e as orações. Não é para que a gente seja reconhecido como pessoas espirituais, ou mais espirituais do que os outros. Versículo 16, ele diz: eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando. Então nós não queremos autopromoção, nós não queremos ser reconhecidos pelos outros como alguém espiritual, nós queremos nos aproximar de Deus. Por fim, o cristão, ele pratica o jejum, não na busca da recompensa dos homens, mas apenas para agradar a Deus. Para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que vem em secreto, e seu Pai que vem em secreto o recompensará. Meus irmãos, que possamos buscar a Deus, mas que não façamos da nossa vida espiritual algo para sermos promovidos, reconhecidos pelos homens, reconhecidos como pessoas mais espirituais do que outros. Não, que o nosso único desejo, que a nossa única satisfação, quer seja o dar esmolas, quer seja orar, quer seja o jejuar, que a nossa única satisfação seja o nosso Senhor. Amém? Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus.